Hoje, o quadro de entrevista traz o tema Como compreender o sofrimento? Acompanhe. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora o nosso quadro de entrevistas, o nosso bate-papo. Mais uma vez temos a alegria de receber aqui Dineu de Paula. O Dineu, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do currículo dele, acesse o site do nosso programa, avidaemfoco.com.br, clique no menuzinho lá embaixo sobre o programa e você vai saber que o Dineu é um trabalhador também, né? Dineu, além de ser um estudioso do espiritismo, na sua vida profissional atua como juiz federal. Muito sofrimento, Dineu? Normal. Normal, né? O normal. Toda profissão tem o seu. Toda profissão tem o seu sofrimento. E nós estamos aqui hoje para falar exatamente desse tema, Dineu. Sofrimento. Né? E analisando o contexto do planeta, eu gostaria de te perguntar, por que o sofrimento está tão presente na vida humana? E está presente, não é, Márcio? É preciso reconhecer que não importa a situação social, jovens, velhos, crianças, rico, pobre, uma vida cor-de-rosa simplesmente não existe. Não existe pessoa que passe a vida na Terra em regime de exceção e que não enfrente dissabores, dores físicas e morais. A dor é realmente uma companheira da existência humana. Um grande pensador espírita, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem uma indagação muito interessante. Ele diz que tudo em a natureza sofre, animais, o homem, e entretanto o amor é uma lei da vida e foi por amor que Deus criou os homens. E que essa é uma contradição horrível que levou muitas pessoas, muitos pensadores à descrença. E é realmente uma aparente e grave contradição, né? Um Deus de profundo amor, que cria os seres por amor, mantém o universo por amor e todas as criaturas dele sofrem. E é interessante que o próprio Jesus, né, que apresentou Deus ao mundo sob uma nova roupagem, né, não mais um Deus terrível, mais um Pai amoroso, cuidadoso, ele também admitiu em várias oportunidades a necessidade do sofrimento, né? Tanto que disse, certa feita, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E houve uma oportunidade muito específica que, na verdade, fornece uma pequena chave para a gente entender a respeito da necessidade da dor no mundo, da presença tão constante, é quando ele foi preso e Pôncio Pilatos lhe indagou se ele era o rei dos judeus. E ele disse, meu reino não é deste mundo, porque se fosse a minha gente viria em minha defesa, mas o meu reino ainda não é deste mundo. Ou seja, e daí ele aceitou todos aqueles eventos, ele aceitou, digamos, ser preso, ele aceitou o açoite, as humilhações e a cruz, porque o reino dele ainda não era neste mundo. Então, entendendo como o reino de Deus no mundo, o cumprimento da lei divina, ou seja, a vivência da lei de fraternidade, de dignidade. Então, a resposta que dá para extrair disso de uma forma lógica é que o sofrimento é tão nosso companheiro na Terra porque nós ainda não vivemos o reino de Deus, porque nós ainda estamos longe de cumprir a lei divina. É essa a razão de tanto sofrimento no mundo. Então, você está dizendo que o sofrimento é inerente, ele faz parte de um determinado estágio de evolução dos seres vivos, né? Perfeito. Faz-se evidentemente a exceção dos grandes missionários, que são as grandes almas que reencarnam no mundo para exemplificar o bem e que então eles vivem o amor renúncia e eles aceitam sofrer sem necessidade para exemplificar o bem no mundo. São os professores que vêm até nós e do qual o maior exemplo incontestavelmente é Jesus Cristo, que em sua condição angélica ele abdicou temporariamente das instâncias de luz e desceu para conviver conosco, tá? Mas a parte isso às vezes se fala que o sofrimento ele é uma decorrência do erro, ou seja, eu errei e por isso eu sofro. Só que isso aí não é uma verdade assim muito profunda. A informação mais correta é que o sofrimento ele é uma decorrência da imperfeição. Tudo que é imperfeito sofre, porque
a felicidade perfeita, ela só é possível a seres perfeitos, ou seja, a seres que se angelizaram. Na obra O Céu e o Inferno, que compõe a codificação da doutrina espírita, Allan Kardec ele faz entrevistas com espíritos das mais variadas ordens, desencarnados, que são suicidas, criminosos renitentes, espíritos bons, endurecidos, e a partir daquilo, digamos assim, do que realmente eles vivem no plano espiritual, digamos, não é uma formulação etérea sem base fática, ele parte dos fatos, das entrevistas, dos relatos do que eles vivem no plano espiritual, e ele formula o que se denomina de Código Penal da Vida Futura. E por esse código, ali está muito claro que, na verdade, o sofrimento ele decorre da imperfeição. Quanto mais imperfeito o ser, mais sofrimento ele tem, certo? E isso é algo que nós podemos analisar mesmo no dia a dia. Por exemplo, qualquer vício que se tenha, ele gera sofrimento. Se um homem é ciumento, por mais que a companheira dele seja digna, ele vai estar sempre apavorado com a perspectiva de que algo fuja do controle e que ele não acompanhe. Digamos, um homem orgulhoso, uma determinada situação em que ele se sinta diminuído, ele fica extremamente ofendido. Ao passo que uma pessoa humilde, na mesma situação, ela não nota. Então, na verdade, a ofensa é do tamanho do orgulho. Tá? Se eu não sou orgulhoso, aquilo nem me atinge. Se eu sou muito orgulhoso, a ofensa é muito grave e o sofrimento também. Então, a quantidade de vícios que eu tenho, eles geram uma dor inerente àquilo. Da mesma forma, as virtudes geram bem-estar, geram alegria. A pessoa que vive de uma forma digna, ela tem a consciência tranquila, ela não fica o tempo inteiro apavorada, que vão descobrir algo da vida dela. Se ela é transparente, se ela é digna, se ela é decente, se ela atende os seus deveres, ela vive com uma tranquilidade maior. Então, realmente, é uma decorrência da imperfeição humana. E não, então, de uma suposta dívida, um resgate que esse espírito tem que fazer, né? Acho muito importante essa distinção aí para que a gente justamente não ache que está todo mundo pagando aí. Por... Não, até existe, evidentemente, a expiação, que você cometeu um grave erro, mas a parte disso, qualquer fissura moral que você tenha vai te gerar sofrimento. Por exemplo, a gula, a pessoa que é gulosa, ela vive comendo além da conta e passando mal. Entende? A dor é uma decorrência lógica. Então, veja, a ideia é que a criatura canse das consequências e abandone o vício, tá? Porque todo vício gera dor. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, Dineu. Renata já nos chama e nós já voltamos. Fique conosco. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Você está assistindo A Vida em Foco. Retornamos com a segunda parte da entrevista com o tema Como compreender o sofrimento? Saiba a resposta. Estamos de volta. Bom que você ficou conosco. Dineu, minha pergunta é a seguinte, estamos falando aqui de sofrimento. Tentando compreender o sofrimento sob a perspectiva oferecida pelos espíritos, que coordenam os destinos aí da própria humanidade. O sofrimento, então, Dineu, minha pergunta, é um meio de que Deus se utiliza para incentivar, para promover o progresso da criatura? Justamente, porque está explícito nas obras da doutrina espírita que o progresso é uma lei da vida, tá? E Deus é um mestre exigente. Ele não se contenta com um rascunho da obra dele, ele quer a perfeição. Então, ele não deixa ninguém quietinho e confortável numa situação de imperfeição. Ele vai sempre fornecendo recursos para que a criatura, digamos assim, se esperte e caminhe. Tá? E se formos refletir a respeito da vida humana, das pessoas com quem convivemos e da nossa própria realidade íntima, são raras as pessoas, se é que existem em nosso contexto social, digamos, que têm essa disposição firme para ser melhor, independente de qualquer consequência e de qualquer resultado positivo ou negativo, entende? Que estuda pelo prazer de aprender. Entende? Simplesmente pela alegria de conhecer, ou que trabalha pela vontade de ser útil, pelo prazer de ser útil, ou que quer ser melhor pelo sentimento da própria dignidade, uma satisfação em ser hoje melhor do que ontem. Então, as pessoas
em geral, elas precisam de alguns incentivos. E essas incertezas, esses percalços da vida, eles funcionam como esses incentivos. Por exemplo, a competição no mercado do trabalho. Ela gera um certo desgaste, entende? A dinâmica da economia, que vai bem ou que não vai bem, que é preciso competir aqui e acolá. Isso faz com que as pessoas gastem muito tempo estudando e se preparando e se burilando intelectualmente para conseguir se manter naquele contexto. Isso faz com que o intelecto evolua. E o intelecto, que num primeiro momento você utiliza para satisfação ou para atendimento de algumas necessidades materiais, dali a pouquinho você vai usar para compreender algumas verdades morais. Da mesma forma, você tem uma relação que não vai muito bem, você tem um namoro ou um casamento, algo que de repente não dá muito certo. E claro que você tem a angústia, todo aquele sofrimento daquela crise que se instaurou, mas ao mesmo tempo depois você vai refletir a respeito do que você viveu. Então a vida ela vai sempre exigindo você para que você seja melhor. Então vejam como é interessante isso. Os vícios, eles geram sofrimento, tá? E as virtudes geram alegria. Então é um combustível, porque é natural, todo mundo quer ser feliz. E o único jeito de eu ser feliz é cuidar de ser melhor. Então é realmente um combustível, veja. Porque se os vícios gerassem alegria, quem que ia ter interesse em se livrar deles? Então, realmente é um combustível que vem algo muito básico do ser humano, que é o instinto de conservação, é o desejo de ser feliz. E a natureza, a ordenação cósmica lida com isso para nos convidar a fazer com que a gente canse do sofrimento. Como nós cansamos da consequência do vício, nós paramos de agir de forma equivocada e ajustamos o nosso proceder à lei divina. Dineu, não há alguns eventos dolorosos que não possam ser evitados, embora as pessoas eventualmente se esforcem para fazer a coisa certa, se esforcem em ser boas? Com certeza que há. Se você não morre jovem, você vai envelhecer. Todo mundo passa por enfermidades. Essa questão da dilaceração do corpo físico, que, digamos, é uma lei da vida, a destruição dos corpos físicos para que a essência espiritual se renove. Então, pouco importa se você é uma pessoa boa ou se você não é uma pessoa boa. Se você viver muito, você vai ter as limitações da velhice, você vai ter amigos queridos que morrem. Então, é inevitável. A vida na Terra, ela tem esse aspecto de destruição periódica. Só que isso, ele tem uma finalidade providencial, é nos lembrar que nós estamos na Terra, mas nós não somos da Terra. Nós renascemos na carne para atingir alguns objetivos. Então, isso nos mostra a transitoriedade de tudo, até do próprio sofrimento. O que pior que pode acontecer comigo? Que eu morra. É o meu corpo que morre. Eu vou continuar como espírito para sempre e vou reencarnar novamente. Então, nenhum sofrimento é tão horrível, porque tudo passa. Tá? A fragilidade de todos os seres, nós temos, isso aí nos ajuda até a ter compaixão do próximo, porque nós entendemos, é muito mais fácil eu ser solidário com uma dor que eu também experimento. Então, essa vivência do dilacerar, que todo mundo vivencia em si ou nos seus amores, nos torna solidários e compassivos em relação ao nosso próximo e nos chama a atenção para o que realmente importa. Os corpos, as posições sociais, tudo isso vai terminar um dia. E o que vai restar? A minha dignidade pessoal, o que eu aprendi, a bondade que eu conquistei. Muito bem, Dineu. Nesse minuto final, uma mensagem, então, para aquele que nos assiste. Qual seria a postura adequada em face da dor? Porque a dor é inevitável, segundo a gente tem visto aí. Então, qual seria a postura adequada? Primeiro, evitar tanto quanto possível, porque a postura do cristão não deve ser uma postura de masoquista. Os problemas são Deus que apresenta de uma forma natural perante a vida. Quando o problema se instaura, aceitar com serenidade aquilo, sabendo que faz parte do processo evolutivo e fazer o possível para se livrar. Só que enquanto aquela situação está me confrontando, eu entender a finalidade de burilamento e de crescimento que aquilo me traz. Então, é uma postura serena, madura, é uma grande conquista espiritual aprender a lidar com a dor. Muito bem, Dineu. Mais uma vez, gratidão, alegria em receber você. Respostas lógicas, precisas.
E você que nos assistiu, permaneça conosco que o programa ainda continua com algumas atrações.